Amém. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma mensagem. Graças ao Senhor. Ontem tivemos a mensagem 1, o início das palavras dessa conferência, e ganhamos bastante com o que o irmão Yudeu compartilhou conosco, e principalmente das 9 aventuranças aqui no capítulo 5 de Mateus. Só queria frisar um pouco, capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Aqui ele fala: vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentava, aproximaram-se os discípulos. Subir ao monte é transferir de plano terrenal para plano celestial. Eu creio que vocês estão no monte hoje. Amém? Para essa conferência, todos devemos ser transferidos para outro plano celestial. Graças ao Senhor, porque aqui disse: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então, aí, versículo continua: e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ó Senhor Jesus, faço uma pergunta: vocês querem fazer parte das multidões ou fazer parte dos discípulos? Amém? Querem ser multidões ou discípulos? Ah, tá. Amém. Amém, porque o Senhor gosta daqueles que se aproximam dele, se tornem íntimos dele. Para estes, o Senhor não fala em parábolas. Isso é muito importante. Para a multidão, o Senhor fala em parábolas, não é? E aí os discípulos perguntaram para o Senhor, no capítulo 13 está registrado isso: por que o Senhor fala em parábolas? Por que não fala diretamente? O Senhor disse que esse povo tem coração endurecido, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E essa é a característica das multidões. Cada um está ali ouvindo o Senhor por seu próprio interesse, mas nós não. Nós somos os discípulos. Estamos aqui pelo interesse do Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos chamou por sermos íntimos dele. Então, irmãos, eu deixo isso aí. Primeira coisa é sermos íntimos do Senhor. Somos aquelas pessoas que o Senhor pode abrir o seu coração para nós, sem esconder nada, sem acobertar nada, que Ele possa confiar em nós todas as palavras e que possamos praticar essas palavras. Ontem, nas bem-aventuranças, eu desfrutei bastante, mas eu queria destacar somente 2 aqui por causa do tempo. Versículo 3, eu acho que é a primeira bem-aventurança. Inclusive, nossa mensagem de hoje é felizes por ser curados. E essa palavra felizes é a mesma coisa que é bem-aventurados. Então, bem-aventurados aqui é felizes. Você se sente feliz esta manhã? Então tá, primeiro requisito, né, para sermos felizes é os humildes de espírito, ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Rapaz, quando você se humilha e se torna alguém pobre em espírito, o reino do céu é seu. Amém? É difícil fazer isso? É difícil?
seja alguém que seja de pobre em espírito, ou humildes em espírito. Isso significa que você tem o espírito esvaziado. É o mesmo exemplo do Senhor Jesus relatado em Filipenses 2. Ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma do homem, em figura de servo, amém? E foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos um exemplo para seguir. O próprio Senhor mostrou-nos esse modelo. E é totalmente contrário ao outro modelo, totalmente inverso, que é do inimigo de Deus, que é nosso inimigo também. Ele é extremamente sagaz e sutil. Então ele é o enganador, ele é o próprio engano. Por isso que, qual foi o exemplo desse Satanás? Ele foi orgulhoso, soberbo, arrogante, tudo isso, né? Ele, por causa disso, ele contaminou a humanidade toda. Mas graças ao Senhor, o Senhor vem nos alertar. Primeiro ponto para ser feliz é ser pobre de espírito. E ainda o Senhor dá uma promessa para nós. Se você for humilde, se você seguir o exemplo do Senhor, o reino dos céus é seu. Ó Senhor Jesus. E outro bem-aventurado, ou felizes, está versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Podemos também dizer os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Todos os dias quer ver a Deus? Então, seja de coração limpo. Porque se não for de coração limpo, você vai olhar para Deus, alguma coisa está atrapalhando sua visão. Se você olha para Deus, mas fica tudo nebuloso, né? Parece que tem uma camada de névoa entre você e o Senhor. Então vamos tirar essa névoa, vamos poder enxergar o Senhor claramente. Então precisamos ter coração puro. E coração puro é aquele coração que não tem mais nada. O seu foco é olhar para o Senhor. Ele não tem busca de outras coisas. O seu olhar somente é para Deus. Amém? E ser fiel ao Senhor. Então aqui, porque verão a Deus. Aí, irmãos, capítulos 5, 6 e 7, na verdade o Senhor está promulgando uma nova lei, porque Ele chegou para ser o rei do reino dos céus. E como Ele é rei de um reino, portanto Ele tem suas leis, né? Ele tem suas palavras para nos dizer. Portanto, esses capítulos 5, 6, 7 falam, né, da nova lei que o Senhor instituiu para essa nova aliança. Entretanto, essa nova lei é bem diferente da lei antiga, que até hoje muitos judeus antigos ainda praticam isso. Mas é uma lei já, para nós, já é caduca. Porque aquela lei antiga só trata com o exterior, né? Lá diz, por exemplo, não matarás, né? Mas na nova lei disse, se você, não é só não matar, é não odiar, porque se você odiar, você está matando. Portanto, é uma lei bem mais completa
bem mais profunda. Então, graças ao Senhor que o Senhor vem falar isso conosco. Portanto, que o reino dos céus não é de aparência, é de realidade. Então, estamos convocando nós todos para viver em realidade do reino, não na aparência. A aparência é ver as coisas exteriores, não é? Mas o Senhor quer olhar para o nosso interior e curar o nosso interior. Senhor Jesus, então, o que tem no nosso interior, né? Aqui, o Senhor não perdoou. O Senhor foi direto. Em Marcos capítulo 7, o Senhor não foi nada delicado. Ele foi direto no assunto. Diz assim, capítulo 7, versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Isso daqui foi motivado porque os fariseus chegaram ao Senhor e disse: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Então os judeus, eles prestam muita atenção ao exterior. Então vocês têm que lavar a mão, tem que se purificar antes de se alimentar. Aí o Senhor teve que falar para eles, porque, versículo 18, né? Então lhes disse: assim também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Puxa, isso aí é difícil de entender, né? Como você come uma comida estragada e não vai te fazer mal? Vai te fazer mal, mas o Senhor está no outro plano. O Senhor está no plano celestial. E o Senhor quer curar o nosso interior, né? Então, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Preste atenção, o que sai do homem, isso é o que contamina. O que tem dentro do homem? 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, não é? As más intenções, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro. Amém? Vêm de dentro de nós. E contaminam o homem. Por isso que o Senhor veio para tratar não somente o aspecto exterior, mas o interior. Então, quando fala-se da realidade do reino dos céus, está focado no nosso interior, ter realidade do reino dos céus, e não no exterior, não é? Na aparência. Aparentemente é bom, mas e daí? O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Lembra que quando Samuel foi ungir Davi para ser rei, ele foi lá e o pai do Davi, o Jessé, né? É Jessé? Jessé então fez passar todos os filhos dele, tinha 7, 8 filhos. E primeiro apareceu lá, tudo bonito, grande, alto, belo, elegante, forma física avantajada, talvez seja isso. Aí Samuel, dentro dele, falava: Senhor, acho que é esse aí, né? Bonito, alto, né? E o Senhor disse: não é. Aí veio o segundo,
Senhor, esse aqui, não é? Não. Aí repetiu até o último lá. Senhor, está acabando aqui, só sobrou esse. Será que não é ele? E o Senhor disse para ele que não é. Por isso que motivou ele a perguntar para o Jessé: você só tem esses filhos? Aí que Jessé se lembrou: ó pai, que pai que é, hein? Ah, é verdade, eu tenho mais um filho, que lá está no campo apacentando as ovelhas. O que ele estava fazendo? Apacentando as ovelhas. Amém. E o Senhor nos olha como ovelhas. No capítulo 9 de Mateus 35, 36, ele disse: olhava para a multidão, aflito e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Isso faz sentido, não é? Então, para nós hoje, pregarmos o Evangelho, posso orar por você. E aí, em seguida, se a pessoa aceita ser cuidado, precisamos ter essa rede de cuidados para cuidar das pessoas, amém? Isso é extremamente importante, tá? Rede de cuidados. Paulo também diz: eu plantei, Apolo regou, mas crescimento quem dá é Deus. Você concorda que plantar é mais fácil do que regar? Plantou uma semente, mas quem vai ter o trabalho de regar? Regar não é somente aquela hora de plantar. Regar é todos os dias. De segunda a domingo. Você tem que regar aquela planta. Não é verdade? Então, precisamos dar muita atenção também para a rede de cuidados. Tá bom, irmãos? Já vamos deixando aqui. Isso, então o Senhor lembrou de um último filho que estava lá no campo, estava lá pastoreando o rebanho, e o Samuel disse: chama este. Ele veio e o Senhor disse uma coisa para Samuel: Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Senhor Jesus, então aqui o Senhor vê o nosso coração. Tudo que você faz, o Senhor está de olho em você. Amém? Aleluia. Então, vamos para Mateus capítulo 8. Depois dado essa nova lei, o Senhor então resolve descer do monte. Ora, descendo ele do monte. Mas eu quero frisar aqui, irmãos, descer do monte não é fisicamente. Você desce do monte com o encargo da palavra. Você está lá no monte, recebeu uma palavra rica. Aqui na Estância Árvore da Vida, nesses dias de conferência, é um monte para nós. Você ouve tanta palavra aqui e tal, e aí você desce no monte, esqueceu tudo. Chegou na sua localidade, acabou. Está errado isso. Temos que descer do monte com o monte. Agora vamos praticar a palavra. Primeira coisa que surge é o leproso. O que é leproso? Leproso é aquele que tem certa rebeldia, é rebelde. E quem não tem rebeldia em nós, hein? Puxa, rebeldia quase todo mundo tem, mas o Senhor quer tratar com a nossa rebeldia. Porque enquanto temos rebeldia, não podemos servir o Senhor adequadamente. Por isso que os irmãos dizem sempre que precisamos ser simples e obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Obedecer é melhor do que holocausto. Então, aqui está o Senhor ensinando para nós sermos simples e obedientes. Então, esse caso de ser leproso, e o Senhor purificou ele, e o Senhor Jesus disse 3, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia.
aparentemente, talvez ele podia ser alguém, né, que não tinha problema, mas no seu interior era lepra. O Senhor quer tratar o nosso interior. Senhor Jesus. Depois, o caso seguinte é a cura de um servo de centurião. No versículo 5, olha, o Senhor desce do monte, depois de dar aquela palavra, agora chegou a prática. Vamos praticar. O que é praticar? É pregar o evangelho. É falar, posso orar por você? É apresentar livros que falam do reino dos céus. Então, irmãos, posso orar por você? E aí, irmãos, aqui vamos encontrar um centurião. E esse centurião, ele era gentil, não era da casa de Israel. E o seu servo jaz na cama paralítico. Você sabe o que é paralítico? Paralítico é totalmente sem função com relação a Deus. Alguém sem função não é só esse caso, assim, muitas pessoas que você sai na rua, você vai encontrar pessoas, muitos paralíticos com relação a Deus, não têm função, estão inutilizados, estão inúteis para Deus. Então, o que eles precisam? Precisam que você vai lá e ora por elas. Posso orar por você? Enquanto que você está orando, o Senhor está fazendo milagres. Naquele momento que você está orando, a pessoa encontra um pouco de felicidade. Amém? Pouco de bênção. Então o Senhor disse, irei curá-lo. Aí versículo 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entras em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Que sabedoria desse centurião, né? Ele centurião significa, ele é comandante sobre 100 homens do exército romano. Então, ele conhece muito bem a autoridade. Ele sabe que os que estão debaixo da sua autoridade, e acima dele tem pessoas com autoridade a quem ele deve a obediência. Então ele viu que o Senhor Jesus tem autoridade. Ele diz assim, manda apenas com uma palavra. E o Senhor disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Ó Senhor Jesus, então irmãos, manda uma palavra. E o Senhor mandou uma palavra e seu servo foi curado. Ó, que eu me impressionei é essa frase, manda uma palavra. Senhor, nessa conferência, manda uma palavra. E essa palavra, irmãos, é profética para nossos dias. É como candeia que brilha no meio da noite. Como candeia que nos orienta, nos leva para o reino. E antes disso, ele indica para nós qual é o momento da vinda do Senhor. A vinda secreta do Senhor. Senhor Jesus. Porque o Senhor vem como ladrão da noite. Então, irmãos, a palavra profética para nossos dias é extremamente necessária. Então, aqui é uma delas. Depois tem a cura da sogra de Pedro. Sogra de Pedro é uma judia e estava acamada e ardendo em febre. Isso quer dizer que o Senhor virou o Senhor, né? Vocês podem ver durante a mensagem, o Senhor virou de Israel para os gentios. Aleluia, isso é uma grande felicidade.
Se não fosse essa virada que o Senhor deu, nós estaríamos debaixo da lei até hoje. E nada vai mudar no nosso interior. Vamos ser fariseus e escribas. Vocês querem ser fariseus e escribas? Senhor Jesus muda no Senhor. Aí então, a sogra de Pedro ficou doente. Tipifica, povo de Israel estava doente, com febre. Aí o Senhor vai lá e cura. Mas essa cura é dispensacional. Aí quando o povo de Israel rejeitou o Senhor se voltou para os gentios. E aí quando terminar o número dos gentios salvos, o Senhor volta então para o povo de Israel e dá uma oportunidade de serem salvos também. Só que nesse momento a salvação deles é por meio dos remanescentes. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí vamos para capítulo 9, versículo 18. Aqui diz: o pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Então esse daqui era o Jairo, né? Aqui não fala que é o Jairo, mas tanto em Marcos como Lucas falam que é o Jairo, não é isso? É o Jairo. Aqui no versículo 23 fala a filha de Jairo. Então, essa filha de Jairo, Jairo era a principal de sinagoga. Isso representa a casa de Israel. Então, a filha desse principal sinagoga, que é judeus, a menina tinha 12 anos de idade e depois morreu, né? E concomitantemente, aqui relata a cura de uma mulher que fazia 12 anos que sofria de hemorragia interna. E ela foi para o médico, gastou tal, mas não teve jeito. Então, olha o que ela pensou. E somente ir até ali e somente tocar na orla do seu vestido e eu serei curado. Olha a tamanha fé dessa mulher. E ela foi. E aquela multidão apertava o Senhor para cá e para lá e tal. E ela conseguiu, né, rasteiramente e tal, tocou no vestido do Senhor. Aí ela foi curada. Aí o Senhor disse: poxa, quem me tocou? E os discípulos falaram: mas tem um monte de gente cercando você. E você fala: quem lhe tocou? Mas o Senhor sabe quem é. O Senhor sabe que dele saiu virtude para curar aquela mulher, porque ela tinha fé. E ela representa os gentios. Então, ela, durante 12 anos, tá? 12, número 12 é o número completo. Ela sofria de hemorragia. E aí encontrou com o Senhor. O Senhor lhe deu a salvação. Então ela representa nós, os gentios. E a menina, é o tal de Talita Cume, né? Ela estava 12 anos, ela tinha 12 anos e morreu. Né? Então, mas o Senhor foi lá e ressuscitou a menina. Isso mostra outra vez que essa menina, filha do Jairo, representa a casa de Israel. Que eles estão morrendo e vai morrer. Então aí, Senhor, no final vai salvar, vai dar vida para eles, que no tempos, na consumação dos séculos, não é? Ali então os remanescentes serão salvos. Amém? Mas aí, irmão, é uma coisa assim, olha, a menina com 12 anos morreu. Bem, representa a casa de Israel. E quando morreu, o Senhor salvou os gentios, curou-nos, tirou estancou a nossa hemorragia. Você sabe que o sangue
em Levítico, fala que o sangue é a vida. Então nós estávamos perdendo a vida. Até encontrar o Senhor, essa é a nossa situação. Estávamos perdendo a vida. Senhor Jesus, hoje à tarde vocês vão sair ou não vão? Quem vai sair, levanta a mão. Aleluia. Vocês vão curar muitas mulheres assim, com hemorragia, morrendo, a vida se vai indo e não sabe o que fazer. Oh, Senhor Jesus, vamos sair, vamos levar essa palavra para elas. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Aí o Senhor aqui, no versículo 9, antes do capítulo 9, perdão, versículo 34, né? Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Tem uma turma aí que não gostava que o Senhor fazia. Essa turma é dos judeus, não é? Representado pelos fariseus e os escribas, né? Os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Olha só, eles falavam que o Senhor expelia os demônios, porque o Senhor era chefe dos demônios. Isso não é um grande insulto? É ou não é um grande insulto? É demasiado insulto. Agora, o Senhor ficou afetado com isso? O Senhor disse, puxa, estão falando mal de mim. Acho que eu vou desistir de negócio de orar por você. Não, pelo contrário. O Senhor foi e percorreu. Jesus, todas as cidades e povoados. Amém? Ensinando nas sinagogas, porque o Senhor ainda respeitava a casa de Israel, ainda ensinava, pregando o evangelho do reino. Graças ao Senhor que nossos livros é o evangelho do reino. Irmão Pedro me explicou que quanto mais livros pudermos semear agora, amém? Vai ser porque esses livros vão ajudar muitas pessoas a entender o que é evangelho do reino, tá? E depois, irmãos, na grande tribulação, irmãos, eu não quero estar aqui, você quer? Diga que não, rapaz. Você quer ficar na grande tribulação? Todos nós queremos ser arrebatados já. Aí, quem vai cuidar deles? Amém. Boa resposta. O livro vai cuidar deles. Provavelmente o livro da grande tribulação vão fazer deles também vencedores. Lá no reino dos céus, você vai ver alguns deles lá, por ler o livro que você passou. Amém? Aleluia. Então, irmãos, aqui começa então essa rejeição por parte dos judeus, né? E aí, irmãos, aqui, o Senhor no capítulo 10, leva os discípulos, né? Chamou os discípulos, e no versículo 5 diz que eles são os apóstolos. Perdão, no versículo 2, eles eram discípulos, mas o Senhor chamou de apóstolos. Apóstolo o que é? É enviado. Alguém enviado é apóstolo. E esta tarde, aqueles que levantaram a mão e aqueles que não levantaram a mão, têm ainda oportunidade de se arrepender. Amém? O Senhor vai nomear você apóstolos. O enviado do Senhor. Aí para o quê? Para pregar evangelho. Mas nessa pregação de evangelho, ainda o Senhor disse da preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel.
o Senhor é cheio de misericórdia, dando chances ainda para o povo de Israel. Se fosse eu, já teria cortado já, não quero nem saber deles. Mas Senhor é o Senhor, não é? Ó, Senhor, o Senhor não fez isso conosco, e o Senhor não vai fazer com ninguém, né? Somente, irmãos, ali, no versículo 11, capítulo 11, versículo 18, tem uma palavra aqui. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis um glutão e bebedor de vinhos, amigo de publicanos e pecadores. Mas a palavra é justificada por suas obras. Então, tudo que o Senhor Jesus fazia tem crítica, né? Se faz o bem, é criticado. Você faz o mal, também é criticado. Então, o que vamos fazer? Vamos descer a lenha, pregar o evangelho. Não vamos olhar para a opinião disso, daquilo. Não é verdade? Vamos fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí, no capítulo 12, olha só, versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Tinha até um complô para tirar a vida do Senhor. Chegou a tal ponto essa rejeição, né? Aí no versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Puxa vida, chamou o Senhor de maioral de Beelzebu, que é maioral dos demônios. Isso, irmãos, é a gota d'água. O Senhor foi tolerando, e eles lá, ó, abusando da bondade do Senhor. E chega um momento que acabou a tolerância. Amém? Então, irmãos, na nossa vida também é assim. Então aqui, aí que aconteceu? Aí o Senhor explica, né? Versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia. Então o Senhor rebatendo eles, né? Tal. E o Senhor continua falando, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Como é que é? Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Veja a seriedade, a gravidade de ofendermos o Senhor. Aí o Senhor disse, se você proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda será perdoado, mas contra o Espírito Santo, não terá perdão. Senhor Jesus, por quê? Porque eles estavam brincando contra o Senhor Jesus. Não percebeu a gravidade disso. Então eles acabaram, irmãos, fazendo, e o Senhor disse isso, porque tudo que o Senhor fazia era obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. O Senhor nasceu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou o Senhor ao deserto para ser tentado. Tudo que o Senhor fez agora, curando as pessoas, é pelo Espírito Santo. Como você ousa a falar, a criticar, falar mal da obra do Espírito Santo? Certo?
Então aí chegou. Então o Senhor, a partir desse momento, começa então a ir para os gentios. Aleluia! E graças ao Senhor. E aí, irmãos, né? Blasfêmia. Agora vamos ver capítulo 11 de Mateus. Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus, né? Ele, em Lucas, ele manda mais 70 para pregar o evangelho. O Senhor não estava nada deprimido por causa da rejeição dos judeus. Pelo contrário, ele estava muito encorajado. Queremos transmitir esse mesmo encorajamento do Senhor para todos. Não tenham medo. Essa palavra profética vem com autoridade. Essa tarde usem a palavra profética. Amém? Vocês vão ver, tem poder. Senhor Jesus. Aí, irmãos, no capítulo 11, no capítulo 9, 27 de Romanos, aqui fala assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É o que expliquei na casa da sogra de Pedro, também com o Jairo, né, que é o principal de sinagoga. Então, no fim, quem vai ser salvo é o remanescente. O Senhor prometeu e guardou até essa salvação para o final, apesar de eles terem rejeitado o Senhor, né? Isso é muito bom. Depois 11:5, aqui diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Até agora falei de rejeição da casa de Israel, do Senhor voltar para os judeus, para os gentios. O que isso tem a ver? Parece que o André está falando, voltando para lá e para lá, né? Fala logo, rapaz! Então, irmãos, estou preparando o terreno, né? Aí, depende também, Mateus, capítulo 9, capítulo 15, nós vemos isso, né? Capítulo 15 de Mateus, aí nós vemos a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, e aí versículo 21 do capítulo 15, ele fala assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Antes o Senhor tinha falado da Galileia dos gentios. Então o Senhor Jesus, olha só, até geograficamente, se você tiver um mapa, né, do tempo de Jesus, ele primeiro nasceu em Belém, correto? Depois, por causa do Herodes, perseguição de Herodes, então os pais levaram ele para o Egito. E depois do Egito, depois que Herodes, que queria matá-lo, morreu, então os pais trouxeram ele de volta. Só que não em Belém, em Nazaré. E em Nazaré ele era conhecido como Jesus o Nazareno, certo? Aí o Senhor foi subindo, né? Foi para Cafarnaum. No Cafarnaum, perto ali da região de Galileia, né? Então ali, essa região da Galileia era um povo misto. Tinha judeus, mas também tinha os gentios, os gregos e outras raças. Então ali é um povo misto, por isso que chama Galileia dos gentios. Ali o Senhor teve mais liberdade de pregar o evangelho. E mais ainda, o Senhor foi subindo mais. Não ficou ali. Ele foi para Tiro e Sidom, certo? Tiro e Sidom já fica no Líbano. Já é bem no território gentil mesmo. E o Senhor foi atrás
dos gentios. O Senhor sabia que em Jerusalém já não dava mais, uma grande oposição dos judeus, e o Senhor foi em direção à terra gentia. Isso não é maravilhoso? Rapaz, eu fico maravilhado. Isso é motivo da minha felicidade. Amém! Então, irmãos, aí, aqui fala, partindo dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, casa de Israel. O Senhor disse, né, para os discípulos, mas para a mulher também: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de casa de Israel. O que você quer? Né? Aí então o Senhor continuou. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O que eu preciso é socorro. Não estou ligando se você é ou não é para a casa de Israel. Eu preciso de uma cura, Senhor Jesus. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Então o Senhor aqui se coloca como um pão. Amém? Pão para que serve? Para alimento. Em João 6 ali, fala para nós que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou pão vivo que desceu do céu. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor é esse pão. E aí o Senhor disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esse pão dos filhos são os filhos de Israel, que o Senhor foi primeiramente enviado para salvá-los. Mas eles não quiseram esse pão, que Jesus como pão. Pelo contrário, rejeitaram esse pão. E é que acontece. Mas a mulher replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então os seus donos, que é o povo de Israel, tinham direito de comer pão, esse pão, mas eles rejeitaram o pão. E esse pão saiu da mesa. Esse pão se moveu da mesa e caiu no chão. E graças ao Senhor caiu em migalhas. Olha, o Senhor é tão grande. Nós conhecemos aquela música que fala: quão grande és tu, quão grande és tu. Vocês lembram? Depois os irmãos mudaram a letra para: quão pequeno estou. Como é que é? Quão pequeno és tu, quão pequeno és tu. Irmãos, o Senhor, para entrar para dentro de nós, Ele teve que passar por um processo, até se tornar o Espírito, e entrou em cada um de nós. Você tem migalhas dele, e eu tenho migalha desse pão. Aleluia! Esse pão se multiplicou. Se ficasse pão inteiro, talvez era difícil de comer. Como é que o cachorrinho vai subir na mesa? Os donos não iam permitir. Mas esse pão caiu na terra, caiu no chão em forma de migalhas. Aí sim podemos comer. Não é maravilhoso isso? Ó Senhor Jesus, né? Então a parte mais contundente é que na casa de Cornélios, no capítulo 10 de Atos, ali, irmãos, o Senhor primeiramente mandou uma visão, uma êxtase para o Pedro. Pedro era um dos apóstolos, né? E ali estava lá no eirado. A Bíblia às vezes é um pouco hilariante a situação que a Bíblia relata, né? Diz que o Pedro estava lá no eirado orando, porque estava com fome, coitado.
E enquanto alguém preparava a comida para ele comer embaixo, ele teve fome, então ele estava lá orando com fome. Aí nesse momento caiu o lençol branco do céu. E dentro desse lençol branco estava cheio de quadrúpedes. São animais imundos que o Senhor classifica como animais imundos em Levítico capítulo 11, certo? Ali quadrúpedes, ali tinha répteis ali que eram todo imundo. O Senhor falou para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. E o Pedro ficou assustado. Não, Senhor, nunca pus na minha boca algo imundo. Aí o lençol foi embora. Aí segunda vez o lençol baixou de novo. E com aquela mesma cena, cheia de quadrúpedes. E o Pedro também rejeitou. Não, eu vou comer uma coisa imunda? Não, isso é assim por terceira vez. Ainda o Senhor diz assim: o que Deus considerar limpo, não considere imundo. A própria voz de Deus falando com Pedro. E ele é aquele ranço judeu, né? Ranço judeu, está dentro dele ainda. Por isso que o Senhor precisa trabalhar no nosso interior. Aí vieram pessoas e chamaram Pedro para ir para a casa de Cornélio. Aleluia! E na casa de Cornélio, irmãos, Cornélio era um gentil. Ele abriu sua casa para ouvir evangelho. Ele convidou os parentes e os amigos íntimos. Irmãos, nessa casa, você estava lá, eu estava lá, todos nós estávamos lá. Aí, irmãos, a salvação veio para gentios. Graças ao Senhor. Éramos imundos, mas o Senhor nos purificou. Somos agora animais limpos. Só para falar, animais limpos, quais são as características de animal limpo? É que ele rumina e tem casco fendido, tá? Então, casco repartido em dois. Primeiro, isso significa que tem uma separação. Nós somos separados, sim. Somos santificados. E outro significado de casco fendido é ter discernimento. Nós falamos porque nós temos discernimento. Amém? Nós agimos com discernimento e separado desse mundo. Vocês são animais limpos ou não? Todos nós somos separados do mundo. Somos santificados. Amém? E a primeira condição primordial para que considerado animal limpo é que rumina. O que nós ruminamos? É a palavra profética. Isso é animal limpo. E o Senhor nos tornou limpos. Quanto mais você rumina a palavra profética, mais limpo será. Senhor Jesus, o Senhor nos deu isso, irmãos. Vamos ruminar a palavra. Vamos ruminar a palavra. Amém? O irmão Pedro se desgasta aí para toda semana, fala uma palavra para nós, às vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes tem um live de quinta-feira ainda. Não podemos perder, meus irmãos. Somos animais que rumina. Essa é a nossa marca, nossa característica. E o Senhor nos envia para pregar o Evangelho. Vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Amém? Veio endurecimento a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quero me demorar um pouquinho sobre a plenitude dos gentios. Irmãos, nós estamos na época da salvação dos gentios. É a missão da igreja levar esse evangelho para todos os gentios. Amém? Então, irmãos, essa plenitude dos gentios indica que existe um tempo, existe um prazo. Quando completar a plenitude dos judeus, aí não tem mais chance. Acabou. Então, por quê? Porque o Senhor, lá em Daniel, nos mostrou que a história do povo de Israel é de 70 semanas. Lembra ou não? Desde a ordem que é dada pelo rei Ciro até a edificação do templo e dos muros da cidade e suas circunvalações, são 49 anos, 7 semanas. E depois dali até a morte do ungido, né? Acho que é mais 62 semanas. Total são 69 semanas que já foi gasto. Falta apenas a última semana. Mas com a morte do Messias, o Senhor inaugurou uma nova era. Essa era é para a salvação dos gentios. Era da graça. Era da igreja. A igreja entra nessa era. Mas, irmãos, Pedro, Paulo, os primeiros apóstolos, né? Eles entraram no primórdio desse tempo aí. Eles fizeram a parte deles, tal. Mas aí, irmãos, quando terminar a plenitude dos gentios, vai voltar a última semana de Israel. Não é verdade? E quem somos nós? Somos os trabalhadores de última hora. É ou não é? Por quê, irmãos? Porque depois disso vem a última semana, quer dizer, a história de Israel volta novamente. Quer dizer, nós temos que aproveitar esse tempo para salvar o máximo de gentios. Temos pouco tempo. Vamos correr. Senhor Jesus. Senhor, produz mais seapistas. Manda mais irmãos para SEAP, para produzir comportores que ficam na rua o dia inteiro, levando esse evangelho do reino. Senhor, também avança jovens. Graças ao Senhor, muitos jovens aderiram a isso. Adolescentes, meninos, estão indo também. As irmãs, nós temos comportagem por hora, comportagem por oportunidade. Aleluia! Cada vez estão engajando mais pessoas na vida da igreja. Senhor Jesus, tudo para que alcancemos a plenitude dos gentios. Amém? Então essa tarde vai com esse sentimento. Não fica parado. Ou não fica titubeando. Será que eu prego o evangelho ou não prego? Você vai salvar os gentios. E o tempo está correndo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Antes da vinda da 7ª semana, da última semana dos judeus, temos que terminar nosso trabalho. Senhor Jesus. Senhor Jesus, acho que tá bom isso, né? Estão encorajados, não? Depois ainda vamos conversar muito sobre rede de cuidados, central de acolhimento. Precisamos acolher essas pessoas. Depois que foi plantado a semente da vida neles, a semente do reino, eles precisam ser regados. Amém?
Senhor Jesus. Aleluia, então. Eu paro por aqui.